Queridos, a passagem para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesta manhã se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, estas palavras no versículo 1: Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Bem, queridos, nós nos voltamos para essa passagem das Escrituras para meditar sobre a verdadeira dedicação a Deus. Esse é o título da nossa mensagem nesta manhã. Eu desejo concluir uma pequena série de estudos iniciados há 4 domingos atrás, cujo tema é a vida cristã, a atitude cristã neste mundo. E você tem observado que nós temos acompanhado em várias porções das Escrituras sobre o que é a vida cristã, tendo iniciado sobre o tema da cultura cristã, o que é a cultura do povo de Deus em distinção da cultura do mundo, como diferenciar, como saber o que é intrinsecamente deste mundo e não deve ter parte na vida de um crente, nem na igreja do Senhor Jesus, nem em sua adoração. Assim nós lidamos com o tema da cultura cristã, cuja marca é santificação. Nós lidamos também com o tema da maturidade cristã, uma vida vigilante, um ministério de vigilância contra as artimanhas de Satanás, contra tentações, contra as suas infiltrações na igreja como um todo e em nossa vida, como nos portar diante destas situações. E consideramos também discernimento e responsabilidade cristã, crentes maduros na fé, crentes sempre em crescimento espiritual. E hoje, nesta manhã, nós queremos nos voltar a esta passagem da Palavra de Deus para lidar com a verdadeira dedicação de um crente ao seu Senhor. Se você não esteve conosco nesses últimos domingos, acompanhe pelo site da igreja, esteja aqui para adorar a Deus conosco e dirigir a sua vida a Ele em culto também. Bem, abra comigo neste primeiro versículo mais uma vez de 1 Tessalonicenses 4, onde Paulo diz, concluindo uma corrente de raciocínio que se inicia no capítulo 3, então, finalmente, ou no mais, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém essas palavras tão belas agora, andar e agradar a Deus, assim andai. Bem, queridos, Paulo inicia este capítulo com palavras muito sérias, como nos convém andar e agradar a Deus. E como é costume de Paulo em suas cartas usar imagens, metáforas, ele toma a atividade mais comum de um ser humano, que é andar, para representar a vida, como viver, isto é, e como agradar a Deus. Se você anda, você leva o teu corpo de um lugar para outro, você interage com pessoas, como viver e agradar a Deus em sua interação com os outros, em teu local de trabalho, em casa, na obra do Senhor. Vos exortamos a andar de um modo agradável a Deus. Bem, isso é sobre o estilo de vida cristã. E nessa porção deste capítulo 4, há pelo menos 16 direções sobre a maneira como um crente deve viver neste mundo ao aguardar o retorno de Cristo. Nós não teremos tempo para considerar todas elas. Vamos parar aqui no versículo 12, pelo menos 3 ou 4 dessas direções, e o Senhor permitir em um futuro próximo, nós voltaremos a lidar com essas outras direções para a vida cristã. São aspectos substanciais, reais ou práticos de como um crente deve se portar neste mundo. São direções tão práticas para a nossa vida: andar e agradar a Deus, o andar de um crente na presença do Senhor. Bem, há um número de exortações aqui sobre o estilo de vida cristã, e nós começamos aqui. Finalmente, irmãos meus, vos exortamos. Nós instamos, nós urgimos com vocês. Nós concluímos este raciocínio do capítulo 3 sobre uma vida voltada para Deus, para lidar agora com questões muito práticas sobre como viver na presença do Senhor e como agradá-lo. Bem, o apóstolo roga, não é? Finalmente, irmão, vos rogamos. Mas veja a sequência: e exortamos. 2 palavras interessantes. Ele mostra essa atitude pastoral, paternal, ele insta, ele roga. Mas não se engane, isso não é algo opcional. Vos exortamos, vos comandamos e urgimos a uma vida agradável a Deus. Ele faz isso com a autoridade de Cristo.
Ele apresenta essas exortações não como apenas direções opcionais ou sugestões sobre como um crente deve viver, mas com a autoridade recebida de Cristo. Há aqui um comando para todo crente em Cristo Jesus. As coisas que ele passa a ensinar a partir desse ponto, foi o Senhor que o ensinou. E nós sabemos que tudo que Paulo ensinou às igrejas, ele recebeu do Senhor. Ele nos diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, não somente em relação à ceia, mas sobre a maneira como a igreja deve ser construída, sobre o procedimento de vida de um crente neste mundo, sobre todas as coisas referente à vida cristã e ao serviço do Senhor. Paulo recebeu de Cristo Jesus. Assim toma essas palavras como que de Cristo Jesus. Esse é o apóstolo inspirado pelo Senhor, ele fala com a autoridade de Cristo assim. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar, quando nós estivemos com vocês em Tessalônica, agora também por carta, andar e agradar a Deus. Persistam, continuem dessa maneira. Agradar a Deus, queridos. Agradar a Deus é o estilo de vida de um crente. Se resume nisso. Qual é o estilo de vida de um crente em Jesus Cristo? O seu estilo de vida é agradar a Deus. É viver uma vida voltada para o seu Senhor, é se importar com os negócios de Cristo Jesus neste mundo e representá-lo neste mundo, como andar e agradar a Deus. Bem, você sai para o teu trabalho na segunda-feira. E o que você vai fazer? A vida é muito complexa em nossos dias, vivendo em um centro urbano como este, tanta informação, tantas coisas capturando a atenção, tantas coisas para serem resolvidas, você não para, você se move de um lado para outro, mas às vezes nos parece que foge completamente da nossa mente e do nosso pensamento, que nós devemos estar buscando contentar ao nosso Deus e agradá-lo. E esse é um conceito que parece facilmente escapulir de nossa consideração, não é? Ao nos levantarmos na segunda-feira e sairmos para pegar o ônibus ou dirigir o nosso carro, parece que esse conceito, esta ideia de que o nosso chamado como crentes é agradar a Deus se esvanece e evapora. E a segunda-feira, e o asfalto, e o barulho, e o carro, e o noticiário se tornar a realidade da vida. Isso parece ser a grande realidade. Nós esquecemos que a nossa vida é com Deus, é uma vida espiritual, e que estas coisas são mera manutenção da existência física, mas elas se tornam tão grandes e chamam tanto a nossa atenção, que o conceito de que nossas vidas devem ser vividas agradavelmente ao Senhor parece escapulir imediatamente de nosso pensamento. Bem, o que eu vou fazer hoje? Muitas coisas, tantas coisas a serem resolvidas, mas eu vou contentar a Deus. Eu vou andar e proceder de maneira que Ele se alegre e se agrade do meu procedimento. Dia após dia eu vou colocar a minha vida em submissão ao meu Deus. Nas minhas escolhas, nas minhas decisões, nos meus contratos, eu desejo agradar ao Senhor e representá-lo neste mundo. Eu vou me colocar em obediência e vou fazer o que Ele deseja que um crente faça. Eu vou agir, estar atento, sabendo que Ele vê e que Ele olha sobre mim e que os olhos do meu Senhor estão continuamente sobre a minha vida, sobre o meu procedimento, sobre a maneira como eu gerencio o meu tempo ao longo da semana, sobre a maneira como eu escolho as coisas, o que eu decido. Eu fui salvo, sim, foi por misericórdia de Deus, foi por compaixão divina, foi por sua bondade, mas eu não quero descontentá-lo. Eu não quero viver uma vida desagradável ao meu Deus. Eu não quero que a minha instrumentalidade seja inutilizada. Eu não desejo perder a minha comunhão com o Senhor, nem o meu senso de segurança. Eu não desejo ser mesmo disciplinado por Deus, ou ter a minha instrumentalidade, removida ou estragada nesse mundo, porque eu não estou me esforçando para agradar o Senhor, para andar de um modo agradável a Ele. E as horas passam, e a semana passa, e o dia do Senhor chega novamente, e eu olho para trás e eu vejo, será que eu vivi uma vida agradável ao Senhor? É claro, queridos, nós só permanecemos de pé na vida cristã pela bondade de Deus. Mas se essas coisas são removidas, ou nós a perdemos, é porque nós não temos nos esforçado para andar de um modo agradável ao Senhor neste mundo. E é claro, você não deseja, nem eu desejo, que a minha oração seja impedida por isso. Abra comigo rapidamente a 1 Pedro capítulo 3, versículo de número 7.
1 Pedro capítulo 3, versículo 7, onde Paulo diz, Pedro diz, em relação a maridos e esposa: igualmente vós, maridos, coabitai com elas, com suas esposas, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Eu não irei desenvolver esse versículo, mas apenas para provar que se em nosso relacionamento, maridos e esposas, que se nosso relacionamento como crentes em Jesus Cristo, entre irmãos, nós andamos de alguma maneira errada uns com os outros, as nossas orações podem ser impedidas. Eu menciono isso para mostrar que as nossas orações podem ser impedidas por várias razões. Nós não queremos as nossas orações impedidas porque nós desejamos um ministério de intercessão por almas, e nós queremos clamar a Deus por outros, e nós queremos trazer diante dele as nossas necessidades físicas, materiais, sobretudo espirituais. Nós não queremos ser bloqueados desse fluxo de bênção espirituais que vem como resposta de oração, porque nós não temos buscado andar de uma maneira agradável diante de nosso Deus. Assim, andar e agradar a Deus, viver vidas agradáveis a Deus. Bem como nós agradamos a Deus, esse é o nosso tema. Nós buscamos o auxílio do Senhor e nós fazemos morrer os nossos pecados. Essa é uma atitude contínua ao longo da vida cristã. Nós representamos o nosso Salvador a outras pessoas, essa é uma maneira de viver uma vida agradável a Deus. Nós somos absorvidos e absorvemos a palavra, e nós permitimos que a palavra lide com a nossa vida e o nosso caráter e trate a nossa circunstância. Nós não bloqueamos a voz de Deus pela palavra, mas nós deixamos ela ter o seu curso em nossas vidas. Nós ouvimos o que o nosso Pai Celestial está dizendo através da sua palavra. Nós deixamos ela lidar conosco e nos abençoar, e assim nós progredimos mais e mais, diz o apóstolo, e nós devemos colocar isso em prática a cada dia. Está aqui no versículo 1 de 1 Tessalonicenses 4. Finalmente, irmãos, ele diz: finalmente rogamos-vos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, assim como recebeste de nós de que maneira convém andar e agradar a Deus, veja agora, assim andais, para que possais progredir cada vez mais. Bem, então nós devemos garantir que nós colocamos essas coisas em práticas diariamente em nossa vida diária. Eu fui chamado por Deus, eu fui salvo da condenação, Ele olhou sobre mim, Ele me conheceu com amor, Ele me transformou, Ele me deu um lugar no seu reino, Ele me deu instrumentalidade também, e agora eu preciso contentá-lo e viver uma vida agradável a Ele, e andar na sua presença de uma maneira consciente. Esse é o meu chamado, esse é o meu objetivo diário. Sim, eu vou prover para a família, eu vou trabalhar bastante, eu vou ser um bom cidadão, mas através de todas essas esferas sociais provisórias, no casamento, no trabalho, na escola, eu sou um crente em Jesus Cristo. Eu fui chamado para honrá-lo e para agradá-lo. Esse é o meu objetivo hoje, essa é a minha intenção, e esse será o meu exercício em qualquer uma dessas esferas sociais provisórias: agradar o meu Deus e representá-lo ali. Então esse versículo de número 2: porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus Cristo. Mandamentos são comandos que o Senhor Jesus Cristo deu. É um termo trazido do contexto militar. Que ordens superiores nos foram dadas pelo Senhor Jesus Cristo? Como mandamento, não é que um comandante dá aos seus homens, não é opcional, não é o que eu digo a mim mesmo: não sei se eu vou seguir esse comando, eu não sei se eu vou importar da maneira que o comandante está dizendo. Que mandamento nós recebemos do Senhor Jesus Cristo? O estilo de vida que Ele passa a apresentar a partir desse versículo 3 em diante aqui é um comando do Senhor Jesus Cristo, não é algo opcional. Deixe-me voltar a tocar nessa tecla novamente. Nós crescemos em uma geração de autoindulgência, onde há um grande vácuo moral em nossa sociedade, e as pessoas crescem aprendendo que a opinião é superior à verdade, que não há verdade, mas sim opiniões. Tudo é uma questão do que eu acho, o que ela acha, o que você acha, qual é a tua opinião, qual é a minha opinião, mas essa é a tua opinião, essa é a minha opinião. E você aprende isso na música, você aprende isso na televisão, na arte, na escola, e assim você cresce nessa geração, mas um dia você é salvo. Então você é confrontado com a palavra de Deus que diz: não,
há apenas uma opinião válida em questões morais. Essa é a voz de Deus, é a opinião de Deus. E por termos crescido em um contexto como esse, nós temos às vezes grandes dificuldades em entender que os comandos de Cristo e as diretrizes da palavra de Deus sobre o nosso comportamento, estilo de vida, não são opcionais, mas são comandos do Senhor, e têm autoridade do Senhor e são obrigatórios sobre as nossas vidas. Você percebe a dificuldade que mesmo um crente às vezes tem a se aproximar da palavra de Deus, mas isso não deve acontecer conosco, queridos. Ouça essas palavras, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus Cristo. Mandamentos. Que estilo de vida viver? Bem, esse é o nosso estilo de vida, agradar a Deus. E nós não podemos mudar esse estilo de vida, nem adaptá-lo ao mundo, nem diluí-lo, nem diminuir o vigor dessas coisas. E assim nós agradamos a Deus em obediência e em submissão à vontade de Deus. Que estilo de vida é esse? Começa a ser delineado a partir do versículo 3. Veja comigo. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. É um estilo de vida de santificação. O estilo de vida forma a cultura, e é por isso que nós aprendemos que a cultura do povo de Deus é marcada por santificação. Santificação, queridos, é o cartão de visita de um verdadeiro crente. Ele é conhecido como um crente por sua vida em santificação. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que viva uma vida separada daquilo que é intrinsecamente mundano e que viva uma vida voltada para Deus, para agradá-lo e para representá-lo neste mundo. Uma vida voltada para o Senhor. Isso é tão importante para nós. E como nós desejamos conhecer esse estilo de vida cristão, porque nós vivemos em uma época em que crentes que um dia deixaram o mundo para trás estão agora cada vez indo mais e mais de volta em direção ao mundo. Mas a vontade de Deus é que você seja separado desse mundo, separado daquilo que é intrinsecamente mundano. Bem, há muitas coisas maravilhosas neste mundo e na cultura, mas sobre mundo nós nos referimos ao mundanismo, àquilo que nesta vida, na cultura em nossa volta, representa aquilo que é anti-Deus, antimoral, antibíblica, antipadrões divinos. Tudo isso que traz esse elemento anticristão é o mundo, é aquilo que não deve ter parte em nossas vidas. E esse é o nosso chamado para uma separação daquilo que traz uma marca de sensualidade, de avareza, de materialismo, de orgulho, de soberba, de rebelião, de autoindulgência, de autocontrole. E isso é o que nós vemos o tempo todo nas novelas, nos esportes às vezes, na conversa com as pessoas, na moda em nossa volta, a marca daquilo que é do mundo. Isso não deve pertencer ao povo de Deus, isso não deve ser parte da vida de um crente. Bem, essa é a vontade de Deus, o seu desejo e o seu comando para as nossas vidas. E essa é uma regra fundamental. E é sobre essa regra, sobre esse pivô, que tudo mais gira na vida cristã, a vossa santificação. Ser separado do mundo, ser dedicado ao Senhor, ter um estilo de vida distintivo e ser reconhecido como pessoas salvas. Então, a partir dessa segunda metade do capítulo 4, versículo 3, Paulo passa a falar ou demonstrar como é esse estilo de vida de santificação que é vivido diariamente. Em que áreas a santificação deve ser exercitada? Bem, versículo 3 mais uma vez. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Esse é o primeiro item desses 16 itens práticos do estilo de vida cristão. Nós lidaremos apenas com 4. Uma vida de santificação. Primeiro item, que vos abstenhais da fornicação, do pecado sexual. Essa é a ideia por trás da palavra. Esse é o primeiro item. Começa aqui. Que vos abstenhais da fornicação. Permita que essas palavras reverberem na tua mente por um minuto. A igreja dos Tessalonicenses era formada sobretudo por homens e mulheres gregos, pessoas que nasceram e viveram em um contexto de uma cultura greco-romana. Na cultura greco-romana esperava-se, como na nossa, que as pessoas se casassem e permanecessem unidos aos seus esposos. Poligamia era algo raro, somente entre as pessoas de classe muito alta.
Mas havia muita libertinagem e fornicação, e essas coisas eram incentivadas nessa cultura. E havia muita traição. Isso era visto como algo quase normal, e você de alguma maneira era aplaudido pelos seus companheiros por ser uma pessoa assim. Certa lealdade a um vínculo de casamento, mas fornicação ao mesmo tempo, e ninguém era criticado por um estilo de vida como esse. E quão similar é a nossa sociedade, não é verdade? Casamento ainda de alguma maneira mantido, constitui família, uma certa ideia de que deve haver lealdade entre companheiros e amigos no casamento, mas o adultério e a fornicação exaltado, promovido e sorrido sobre. Característica de uma cultura perversa como a nossa, não é mesmo? Uma espécie de um balanço maligno entre tentar manter uma instituição como o casamento, mas exaltar o adultério. E você se recorda, não é? Você vê isso o tempo todo. Houve um caso famoso, todos conhecem, de um ex-presidente do Brasil. Teve seu mandato no final dos anos 90, início do ano 2000 em diante. 2 vezes presidente, bastante louvado pelos seus títulos acadêmicos, professor em Oxford e tantas coisas. No meio do mandato, abandonou a sua esposa, traiu, hoje com um filho já de 15 anos. Mas ninguém falou nada. E você não viu uma única notícia na televisão que tudo isso aconteceu. Bem, se é um desvio de dinheiro, e se é uma má tomada de decisão, os cabelos se arrepiam, e há clamor social, e há ultraje, e há ira. Mas se uma pessoa trai a sua esposa, se entrega a um estilo de vida imoral e a fornicação, não, isso é a vida particular dele, não mexa com essas coisas. Será que não é uma característica comum de nossa sociedade? E nós tocamos nesse ponto, e nós insistimos nisso, porque a geração em crescimento, isto é, a geração que está crescendo agora, e a nossa geração viva ainda neste período, cresceu em uma cultura de particular indiferença moral. E nós aprendemos, e nós somos persuadidos e instados por vários meios, a começar a pensar que não se deve insistir e ensinar que há valores morais absolutos na vida. Nós crescemos nesse contexto. Que é irrazoável insistir em lealdade no casamento, lealdade nos contratos. É irrazoável ensinar que o lugar da sexualidade é somente no contexto do casamento entre um homem e uma mulher para a vida. E essa é a atitude da nossa cultura em nossa volta, que reduz a gravidade do pecado e a seriedade desse pecado e a fornicação. E é por isso que nós precisamos dessa exortação da segunda parte do versículo 3. Ouça novamente: que vos abstenhais da fornicação. Bem, então ele segue o versículo 4 dizendo que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honrar. Há uma certa controvérsia entre intérpretes a respeito da palavra vaso. Alguns dizem que é sua esposa, ou esposo, possuir a sua esposa ou esposo, lidar com ele e ela em santificação. Mas eu creio que a tradição reformada da maioria dos comentadores que interpreta o termo vaso como seu corpo é a mais correta realmente. Que cada um de vós saiba possuir o seu corpo, o seu vaso, em santificação e honra. O seu vaso, possuí-lo, guardá-lo, mantê-lo, administrá-lo em santificação, ser responsável em guardar o seu corpo em questões sexuais e a preservá-lo como algo precioso. É uma terrível violação da lei de Deus, meus queridos. Violar o corpo. A ideia do vaso como corpo é trazida aqui porque ele deve ser um instrumento para a glória de Deus. Por isso a ideia, ou a imagem do vaso, é uma terrível violação da lei de Deus, violar o corpo. Você deve preservar essa ideia, guardar, preservar os desejos do corpo e manter esses desejos debaixo de grande vigilância. É isso que está implícito nessas palavras, que cada um de vós saiba como gerenciar, guardar, dominar, manter em segurança, possuir o seu vaso em santificação e honra. Você deve preservar esses desejos corporais e manter esses desejos debaixo de grande vigilância. Seu corpo é como um vaso, diz o apóstolo Paulo, é a vestimenta da tua alma, da tua personalidade, da mente. E ele é para a instrumentalidade nas mãos de Deus. E ele é para o serviço a Deus.
e para o culto a Deus, e para você viver uma vida agradável a Deus, e assim deve ser mantido puro por toda a vida. Nós lembramos dessas palavras de Efésios capítulo 3 também, melhor, capítulo 5, versículo 3, e de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, perdão, estou em Gálatas, mas agora em Efésios, capítulo 5, versículo de número 3, mas a fornicação, essas são as palavras do mesmo apóstolo, mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, muito menos acontecer entre vós, nem ao menos se nomeie entre vós como convém a santos. Que palavras tão epigráficas, não é? Mas a fornicação e toda a impureza nem ao menos se nomeie entre vós como convém aos santos. Nem ao menos uma vez deve ser nomeado. Não há, queridos, não há razão alguma, qualquer que seja, para que um crente professo seja atraído para o pecado sexual. Não há, eu repito, razão alguma para que um crente professo seja atraído para um pecado sexual. Às vezes você ouve pastores e crentes por aí indagarem e dizerem: oh, se não for pela graça de Deus, é muito difícil permanecer em pé, é quase impossível não pecar, é muito fácil cair, é facinho cair em pecados como esse, eu vou me guardar porque é tão fácil cair em pecados como eles. Não, diz o apóstolo Paulo, não é algo tão fácil assim cair em pecados sexuais. Porque se você está andando com o Senhor, e se você tem uma estima elevada a respeito da moralidade bíblica e da lei de Deus, e se você se mantém limpo de pecados secretos e de autoindulgência carnal, você não irá cair. Nem ainda uma vez se nomeie entre vós, esse é o padrão da palavra de Deus. Nem ao menos uma vez aconteça. Queridos, não é tão fácil assim. Mas se um pecado assim é nomeado entre vós por ter acontecido, como diz o apóstolo, não é apenas um terrível e sério pecado, mas é uma indicação, sem dúvida, do teu autoenfraquecimento. Preste atenção a isso é muito importante. É uma indicação do teu autoenfraquecimento, que você se auto-enfraqueceu aos poucos, de alguma forma. E esse pecado sexual, seja qual ele seja, grave, terrível, veio como consequência de auto-enfraquecimento. Porque você começou a interferir com coisas impuras. Ou talvez você começou a interferir com coisas erradas e sexuais, e a guardar e alimentar pecado secreto, e alimentá-lo nos pensamentos, ou na imaginação. Ou colocou alguma coisa impura diante dos seus olhos uma vez, 3 vezes, por algum tempo, ou por algum ato de algum tipo, você foi se enfraquecendo. E o resultado, então, pode ter sido um pecado sexual. Não há necessidade para nenhum crente que esteja andando no amor de Deus cair em imoralidade desse tipo. Assim, a linguagem é bastante grave no versículo 4, não é? Ouça essas palavras novamente. Que cada um de vós saiba como possuir o seu vaso em santificação. Que palavras? Em santificação e honra. Honra, dignidade, pureza. Em um estado em que esteja pronto e reservado para o Senhor. O seu corpo é algo precioso para o Senhor. E você não permite viver em tua mente, nem por um minuto, pensamentos impuros. E se isso acontecer, você ora a Deus imediatamente e rebate isso, e faz morrer e aborta logo no início esses pensamentos. Então veja o versículo de número 5. Não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Não na paixão de desejos maus. Essa é a ideia do grego original. Uma outra tradução. Se uma pessoa é fraca, refiro a um crente, e ela tem paixões que ficam ardendo dentro delas por semanas e por meses,
E essas paixões parecem insistir em serem satisfeitas. Se ela chegou a esse estado, se ele chegou a esse estado, então esse é um crente fraco, débil, diz a palavra de Deus. É um crente já pervertido. É um crente que já tem se enfraquecido há muito tempo. O que ele está fazendo? O que é que ela está fazendo para que essas paixões cresçam nele, a tal ponto que ele não consegue se controlar, e essas paixões insistem em ser satisfeitas, e a sua resistência cai, e você não tem domínio sobre ela, e aquela coisa tão terrível deixou de parecer um pecado mau e grave, como sempre pareceu, e a pessoa agora alcançou um nível maior de arrogância e de autojustificação, e o orgulho está agora dominando e ela quer ser satisfeita. O que ele está fazendo? O que ele está fazendo que a levou a esse ponto? Nós nos tornamos pessoas dominadas por apetites carnais, e então rejeitamos a própria vida de Deus em nossa alma e a graça do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E assim sempre há autoenfraquecimento antes de que coisas como essa aconteçam. Versículo 5, mais uma vez: não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus, permitindo os gentios que desejos e concupiscências cresçam dentro deles, no mundo, entre os gentios. Mas os tessalonicenses também são gentios. Ele se refere àqueles não convertidos. Todas as vezes que você ouviu o termo gentio aqui, uma referência a pessoas não salvas, não é meramente ao não judeu, sim, ao não judeu, mas como pessoas não salvas, pessoas que ainda não experimentaram o poder libertador de Deus em suas vidas. Versículo 6: ninguém oprima ou engana seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Em outras palavras, é a segunda vez que nós lidamos com este tópico, diz o apóstolo. Pessoalmente, nós já testificamos que ninguém oprima seu irmão, e agora nós repetimos por carta mais uma vez: ninguém oprima ou engana seu irmão em negócio algum. Observe que a palavra negócio está em itálicos. Todas as vezes que uma palavra vem em itálicos na Bíblia, significa que ela não está no original, mas o tradutor tentou nos ajudar colocando uma palavra para reforçar o significado. Mas isso cria um certo debate aqui. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio, diz o texto original, mas aqui vem o termo algum. Bem, alguns têm dito que Paulo continua o raciocínio dos primeiros versículos: ninguém oprima ou engane seus irmãos em negócios sexuais. Outros já dizem que em negócio algum ou qualquer negócio, e nós cremos que essa seja a interpretação correta, e os tradutores estavam certos em adicionar essa partícula algum, em qualquer negócio. Certamente, ninguém oprima seu irmão em qualquer negócio. Mas o que o apóstolo quer dizer aqui? Que tipo de questões um crente pode agir erradamente com outro crente? Ou tirar vantagem de um outro crente? Ou usar um outro crente para lucro pessoal, vantagem pessoal? Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum. Que situações são essas? Bem, mais uma vez, essa era uma característica da sociedade greco-romana. As pessoas tiravam vantagens umas das outras e usavam as pessoas e aproveitavam dos relacionamentos para se promover ou ter algum lucro material. Naqueles dias, você se lembra que as pessoas trocavam muitos produtos. Você me faz esse armário, eu te dou esse boi, coisas como essa. E havia muita trapaça, balança desmedida e coisas assim. E esse tipo de mentalidade, de alguma maneira, persistiu entre os crentes tessalonicenses. E Paulo se dirige para lidar pelo Senhor com essa questão, mais uma vez. Mas agora vocês são crentes, diz o apóstolo do Senhor. E crentes são inteiramente diferentes do mundano. Talvez, nós não sabemos, alguns desses crentes estavam tomando emprestado uns dos outros e não pagando. Quem sabe? Naqueles dias as pessoas trocavam produtos, não é? E às vezes não era feito de uma maneira justa. Alguém sofrera uma grande perda por ter vindo a Jesus Cristo e abandonado os seus ídolos, e assim foi expulso do seu trabalho,
As profissões eram divididas em grupos, não é, marceneiros, pedreiros, etc. E cada um tinha o seu Deus e o seu ídolo a quem sacrificar. Mas como um crente agora eu não sacrifico esse ídolo, assim eu sou expulso da minha corporação, eu perco casa, eu perco salário, eu perco tudo. E então alguns irmãos em Cristo estavam ajudando essa pessoa, ou essa família, por essa grande perda. Mas aos poucos, será que ele passou a tirar vantagem desse auxílio, dessa boa vontade desses crentes? A pessoa estava recebendo apoio de outros crentes por causa da sua necessidade legítima, um alívio. Talvez ele disse assim mesmo: isso é muito bom, eu não vou trabalhar, eu não vou passar meu currículo por ali, eu estou sendo sustentado por alguns irmãos. Eu vou pedir por mais do que eu necessito ao irmão, à igreja. Eu vou lucrar da boa vontade de meus irmãos queridos. Talvez algo do tipo, estou apenas sugerindo. Esse é o sentido mais amplo do versículo 6. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque isso é algo indigno, isso é algo nojento diante dos olhos de Deus. Isso é uma grande desonestidade. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, veja agora, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas. Ele irá disciplinar você. Aquela pessoa de quem você está tirando alguma vantagem espertamente, talvez seja uma pessoa mansa e não vá replicar, é uma pessoa graciosa. Ela não irá suspeitar que você está tomando alguma vantagem dela. Ela talvez não retalie na sua trapaça, mesmo tendo percebido que você tirou vantagem dele ou dela de alguma forma. Mas o Senhor viu, e Ele irá te disciplinar, e Ele lidará com você. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum. Ninguém use da igreja do Senhor Jesus Cristo como clientela para o seu negócio. Ninguém use da boa vontade do povo de Deus para ganhar pontos no escritório, na indústria, o que quer que seja. Ninguém apenas receba e nada dá. Ninguém seja apenas alimentado e manter a crista alta e a dureza do coração. Ninguém seja beneficiado de tal maneira e não participe em nada. Ninguém oprima a seu irmão em negócio algum, diz o Espírito de Deus pelo apóstolo. E a ideia continua no versículo de número 7, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. O termo imundícia tem referente não somente a questões de impureza sexual, mas a ideia no original aqui é de qualquer coisa que seja torta, mal vista, estranha, ou desviada da honestidade, ou da sinceridade, qualquer tipo de hipocrisia, essa é a ideia. Porque não nos chamou Deus para a imundície, para uma atitude hipócrita ou insincera, mas para a santificação. E a palavra santificação, eu tenho certeza que você já percebeu, ela aparece aqui repetidamente, não é? Porque nós devemos ser distintos, diferentes, separados do costume do mundo em volta e da malícia das pessoas em volta. Bem, então essas palavras tão poderosas do versículo 8. Portanto, quem despreza isto, que acabei de dizer nos versículos anteriores, diz Paulo, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quem despreza, quem coloca de lado essa exortação, quem dá de ombros a isso, quem ouve e deixa escapulidamente como se não fosse para ela, para ele, não está desprezando ou colocando de lado as palavras de um homem, mas a vontade e o comando de Deus. Bem, veja agora as palavras. Despreza a Deus, que nos deu o seu Espírito Santo. E se somente nós parássemos aqui um pouco, isso seria o suficiente para mudar a nossa atitude, se é que nos temos entregado a um estilo de vida como esse. Queridos, ao diminuir a seriedade e a gravidade da palavra de Deus, ao deixá-la de lado, como se não fosse para mim, eu estou desprezando o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, que um dia me iluminou, que um dia abriu a minha alma para ver a minha condição e a minha falência moral e me levou a Cristo Jesus. O Espírito Santo que me levou a desejar a conversão e uma nova vida e a buscar a Cristo, que colocou a semente da regeneração em mim, que mudou o meu caráter, que me dá graça para vencer qualquer tipo de pecado na vida cristã,
que me preserva como uma pessoa salva até o final, coisas grandiosas e profundas. Se eu considero o pecado levemente, superficialmente, então eu coloco o Espírito Santo de Deus para o lado, como se fora, e eu rejeito e o empurro para fora do meu coração, como se assim fora, e eu rejeito e o trato como se não houvessem consequências. Bem, esse é o sentido desse versículo de número 8. Deus, que nos deu também o seu Espírito. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus. Há um belo versículo em Tiago capítulo 4, gostaria que você abrisse comigo rapidamente, que desenvolve esse raciocínio. Tiago capítulo 4, versículo 5. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. O Espírito de Deus, um termo um tanto misterioso, que em nós habita tem ciúmes para preservar a nossa afeição. É maravilhoso pensar sobre isso, porque Ele está ali para nos proteger e para nos treinar e para nos fazer avançar. Tamanho Espírito de Deus nos foi dado e nós rejeitamos a sua voz e nós rejeitamos as suas moções e nossos pensamentos. Quem quer que rejeite essa visão e postura da santificação na vida cristã, rejeita não a homens, mas a Deus, que fez algo tão remarcável, tão belo, tão poderoso em nossas vidas, nos deu o seu Espírito Santo. Mas agora o assunto ele passa a mudar drasticamente a partir do versículo de número 9, 1 Tessalonicenses 4 ainda. Ouça essas palavras. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Que palavras, não é? O estilo de vida cristão, ele não mudou de assunto. Ele apresenta agora mais um item do estilo da vida de um crente. Pureza sexual, relacionamento com outros crentes, amor fraternal. É um tema tão maravilhoso, aparece tantas vezes em passagens diferentes do Novo Testamento. Meus queridos, se amor é a maior de todas as dádivas ou dons, então o amor fraternal é a versão mais refinada do amor. Amor fraternal. Bem, deixa-me pensar de maneira prática sobre amor fraternal. Podemos pensar ou dividir em duas partes: amor ou afeição, ou respeito, apreciação entre irmãos fraternos. É uma parte do amor fraternal. Ter afeição por irmãos queridos, por pessoas que, como eu, foram perdoadas um dia, salvos por misericórdia e favor. Ter respeito por irmãos, ter grande respeito por irmãos e irmãs. Nunca fofoque sobre um irmão, sobre uma irmã. Nunca diga uma terceira pessoa: ah, fulana, ela... ah, mas fulano, marido de fulano. Ah, mas Beltrano. Nunca faça comentários que rebaixem a personalidade ou caráter de um outro irmão ou irmã em Cristo. Não seja uma pessoa crítica sobre coisinhas pequenas e inconsequentes, porque você está treinando a sua mente ao fazer assim, a desprezar um outro irmão e outra irmã. Na verdade, nós devemos treinar nossas mentes em afeição e em respeito, treinar para com irmãos e irmãos. Quando você vê um irmão ou uma irmã fazendo algo bobo, nécio, ridículo, me refiro a um pecado, não despreze essa pessoa. Diga a si mesmo: eu faço coisas ainda mais absurdas do que essa. Eu faço coisas mais ridículas do que essa. Eu digo coisas mais estúpidas do que essa. Não despreze esse irmão, essa irmã. Eu já fiz coisas que eu quero me esquecer. Não diga: que pessoa tola, que pessoa irrazoável, que pessoa difícil, infantil, boba. Você está treinando a si mesmo a desprezar outras pessoas, mais do que a ter afeição pelo crente. Assim, queridos, amor fraternal, apreciação,
é como quem reconhece aquela pessoa como membro da minha família. Você sabe como isso é, não é? Você não pensa mal do membro da família porque é o membro da tua família. Esse é o amor fraternal entre crentes. Nós olhamos uns para os outros e nós dizemos em nossa mente a nós mesmos: esse é meu irmão, essa é minha irmã. Isso é parte do amor fraternal. Ouça essas palavras: quanto porém ao amor fraternal, não necessitais de que vos escrevas, vocês já estão vivendo esse amor fraternal. Eu nem mesmo necessito de escrever, apenas recordar a respeito disso. Por toda a Macedônia conhecido. Algo curioso aqui, por toda a Macedônia, mas só existiam 2 igrejas na Macedônia, essa aqui e dos Filipenses. Bem, nós aprendemos aqui que nesse período já provavelmente havia muitas igrejas, talvez Timóteo, Barnabé, Silas, muitas igrejas, e o amor fraternal que havia existido naquela igreja de Tessalônica era conhecido por outras igrejas. Essa é uma parte do amor fraternal, mas é uma outra parte. Amor fraternal, ter preocupação um com o outro, essa é a parte prática. Lembrar um do outro, proteger um ao outro, uma atitude ajudadora, uma atitude não egocêntrica. Mas quanto ao amor fraternal, não necessitais de que os escrevas. Veja agora, estáis instruídos porque por Deus, que vos ameis uns aos outros. Vós mesmos estáis instruídos por Deus. Você percebe o que ele está dizendo aqui? É o instinto que é dado por Deus, o amor fraternal. É isso que ele está dizendo. Ele me instruiu na conversão, me dando um instinto de amor fraternal por um irmão, por uma irmã em Cristo, pela congregação. E quando você foi salvo, você ama, queridos irmãos e irmãs, não é verdade? Claro que sim. Você quer estar com eles, na companhia deles, juntos, em casa, conversando, orando. É um instinto tão precioso. E nós seguimos na vida cristã e estragamos esse instinto, ou deixamos esse instinto esfriar. Nós devemos manter o amor fraternal e alimentá-lo e cultivá-lo. É algo que deve ser mantido, é algo que deve ser aumentado. No versículo de número 10, que ainda nisto aumenteis cada vez mais. Bem, você deve monitorar esses 2 aspectos do amor fraternal. Eu guardo e eu preservo a reputação de cada irmão e irmã em Cristo, e eu não me torno um canal, um portador de maledicência, passando a terceiro alguma informação errada. Não, eu guardo a reputação de um irmão e de uma irmã em Cristo. E em minha mente eu me treino em afeição e em respeito por essa pessoa, por aquela pessoa. E quando eu vejo alguma coisa boba, eu digo a mim mesmo: quem sou eu? E quantas coisas eu já fiz? E assim eu me treino espiritualmente ao amor fraternal. Então eu me monitoro como o amor fraternal está crescendo. E a minha preocupação e interesse por este irmão, por aquela irmã, não somente receber auxílios, mas emprestar auxílio uns aos outros, e ter uma atitude ajudadora, exortando-vos, porém, que ainda nisto aumenteis mais e mais. Não se acomode em ter o círculo de amigos. É uma tendência em nós. O culto termina e você vê pessoas que são bastante próximas conversando, mas tudo o que fazem é isso. E as horas passam, elas estão ali. Mas será que eu estou com um olho atento para aquele visitante? Será que eu dou um passo em direção a outro círculo para conversar com alguém que eu nunca conversei? As semanas passam, é apenas um rosto para mim, um nome que eu não me lembro mais ou menos, para que aumenteis mais e mais em amor fraternal. Não seja um tipo de pessoa na igreja sempre esperando os outros virem a você. Eu me distancio para que as pessoas venham a mim. Não faça isso. Vá em direção. Inicie uma conversa e se interesse pela pessoa e procure saber sobre ela, para que aumenteis cada vez mais. Não seja acomodado, egocentrado na casa de Deus. Aumente cada vez mais a sua hospitalidade, a sua gentileza, o seu interesse real por irmãos, irmãs em Cristo. Vá além do seu círculo de conversa, de interesse, por alguém com quem você ainda não conversou. Oh, queridos, que palavras tremendas. E o versículo 11 ele segue, e nós vamos concluir por aqui. Procureis agora viver quietos e tratar do vosso próprio negócio. É muito interessante essa tradução. E procureis, o termo no original é: faça um imenso esforço. Para quê? Para viver quieto.
Mas para viver quieto você precisa parar, você não precisa lutar e fazer um esforço. Muito interessante, não é? Procureis, esforçais para viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios. Maravilhosas essas palavras, muito interessante. Faça um grande esforço para não se mover. É isso que ele está dizendo, literalmente. Mas a ideia é o seguinte: faça um grande esforço para não se intrometer. Faça um imenso esforço para não ser um bisbilhoteiro. Se controle e faça um imenso esforço. Faça isso e faça logo. Para não ser uma pessoa reacionária a qualquer palavra que alguém diz e reagir a qualquer tipo de pequena coisa, a fazer um grande alarde por qualquer palavra ou qualquer coisinha que aconteça. Faça um imenso esforço. Por conta de algo que alguém falou, que eu não entendi, ou que foi falado mal feito, ou essa pequena coisa aqui, ou aquela pequena coisa ali. Há pessoas que precisam fazer comentários sobre tudo. Uma moeda cai no chão, um grande comentário. Uma porta não foi fechada, um imenso comentário. Faça um imenso esforço para viver uma vida quieta. E não ser uma pessoa de alarde, clamorosa, fazendo clamor e alarde para que todo mundo ouça e veja, sempre debatendo, sempre iniciando um debate ou estendendo um debate que poderia ser parado logo ali na primeira palavra, como uma pessoa com outra pessoa. Faça um grande esforço para não ser assim, o estilo de vida cristão. Faça um grande esforço, um imenso esforço agora, para não ser uma pessoa que continuamente busca atenção, sempre fazendo as coisas de um modo que os outros percebam ou saibam o que eu estou fazendo, continuamente revelando, indicando a benfeitoria, o bom ato, a boa ação que eu vou fazer a outro irmão. Faça um imenso esforço para não ser assim. Não fique todo o tempo buscando reconhecimento e aplausos e consideração nas boas coisas que você fez ou está fazendo. Não toque trombeta a respeito daquilo que você vai fazer para um irmão ou para um irmão. Sutilmente se promovendo aos olhos dos outros pelas boas ações que você faz. Se esforce para não ser uma pessoa assim. Não seja nenhuma dessas coisas. Esse é o estilo da vida cristã e eu preciso fazer um esforço. É algo que me cabe realizar e trabalhar nisso. E se eu não consigo controlar a minha língua, perdoe a praticidade desse sermão, eu ponho a mão na boca, mas eu controlo, eu saio dali. Faça um esforço, diz a palavra de Deus, porque há uma velha natureza dentro de nós, borbulhando, buscando atenção, buscando aplauso, querendo debater tudo, querendo discutir tudo, querendo impor minha opinião, me fazer conhecido. Assim eu preciso me esforçar para me conter nessas coisas, pois esse não é o estilo de vida de um crente. E procurais viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios. Que palavras! E assim não ser uma pessoa clamorosa, argumentativa, bisbilhoteira. Eu vou na casa de alguém, de um irmão, do pastor, e eu fico lendo tudo que está ali, abrindo as gavetas. Eu quero saber o que ele tem. Não é? Estou a ponto de ir para casa, ou deixa eu usar o banheiro para me atravessar a casa inteira e ver como é essa pessoa. Faça um esforço para fazer morrer uma atitude medíocre e cuide da sua própria vida. Paulo falando isso. Que tremendo, não é? Como nós precisamos dessa praticidade da palavra de Deus e como maravilhoso é sermos moldados pelo Senhor, o estilo de vida de um crente em santificação. Não cheio de curiosidade carnal sobre os outros, mas uma pessoa contente, pacífica, recatada e contida em sua maneira. É necessário um esforço. Isso não vai nascer em nós. É uma atitude a ser tomada de maneira consciente, em dependência do Senhor. Então, versículo 11, nós corremos para a conclusão. Procurais viver quietos, tratar dos vossos próprios negócios, trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandados. Esforçai-vos, procurais viver quietos. Há muito espaço para esforço e exercício na vida cristã. E há muita coisa que eu preciso realizar energeticamente para que elas apareçam e se materializem. Mas quando se refere, queridos, a uma disposição argumentativa, clamorosa, buscar de atenção,
Então eu preciso fazer um esforço muito energético para tomar uma postura correta. Isso está aqui nesse versículo de número 11. E agora ele começa a definir essa postura com exemplos. E ele diz: façam um esforço, procurais viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios. Bem, isso aqui não se refere à sua carreira, ao seu trabalho, ao local de trabalho, mas cuidar de suas próprias coisas, em vez de querer gerenciar a vida dos outros. Essa é a ideia aqui. Não ficar bisbilhotando nas questões dos outros. Então, essa bela figura de linguagem, essas palavras. Creio que é uma figura de linguagem. Trabalhar com as vossas próprias mãos. Talvez haviam crentes entre os tessalonicenses que estavam se comportando como esponjas. E não trabalhavam. Tentando extrair dos outros. Trabalhar com as suas próprias mãos, não com as mãos dos outros. Com as suas próprias mãos não quer dizer que você deve trabalhar apenas fisicamente. Não é essa a ideia. Você pode trabalhar com a mente, com a caneta, com o computador, mas que seja o teu trabalho, o teu esforço, porque o contexto é de um bom testemunho para com os que estão de fora. Então ele segue essa figura de linguagem. Mas eu creio que não seja somente isso. Veja agora: trabalhai com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Trabalhe duro, mais que você puder na tua carreira e trabalho, para não ter falta ou estar em falta em tuas próprias necessidades. Não fique aí apontando o dedo para a preguiça dos outros. Faça a tua parte com um grande exímio. E o propósito é esse: para que você trabalhe com seriedade, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. A palavra honesta no grego é palavra nobre, ou correto, ou boa forma. Essa é a ideia. Para com os que estão de fora, a tua vida cristã ela tem um formato correto e não torcido. A tua vida tem um balanço a ser visto pelas pessoas de fora. Essa é a ideia, muito prática. Você serve ao Senhor, você trabalha para prover as tuas próprias necessidades e cumpre os teus deveres. Você serve ao Senhor com os teus bens e você se esforça para trabalhar, para ter bens, para servir ao Senhor. Esse é um dos objetivos, porque todo crente deve estar trabalhando também. E para ter um testemunho no meio de outras pessoas, um local de trabalho, mas em nada faltar para com as tuas responsabilidades financeiras diante dos olhos do que estão de fora. Eu tenho certeza que você entendeu. Você tem um testemunho de fé verbal, não é, no local de trabalho, mas você tem que ter um testemunho também como indivíduo no local de trabalho, não de uma pessoa preguiçosa, ou tardia o tempo todo, ou atrasada o tempo todo, que não cumpre as metas o tempo todo. Você tem um testemunho verbal que crê em Cristo, da vida eterna, da salvação, e as pessoas conhecem, mas você deve andar honestamente na tua responsabilidade, no teu trabalho, tendo em vista o que estão de fora, para que ele veja uma vida balanceada e não deformada numa área. Essa é a ideia. Você tem um testemunho de fé e você tem um testemunho de disciplina, de seriedade, de honestidade, porque há crentes, queridos, que têm um testemunho verbal apenas de fé na universidade, no local de trabalho, mas não em sua vida, e elas falham continuamente em suas responsabilidades, em seus compromissos, estão cobrando e não pagando e coisas como essas. Essa é a ideia desse versículo: para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Esse é um chamado ao trabalho. Eu creio que não há razão para um crente saudável, física e mentalmente, não estar trabalhando. Há um período na vida de uma esposa, por exemplo, quando há filhos, em que a atenção deve ser dedicada, porque a criança não pode ficar no canto sozinha. Mas nós vivemos em uma sociedade muito difícil e cara. Assim, se não há essas questões pesando, há um chamado aqui ao trabalho sério, para poder cumprir as minhas responsabilidades e auxiliar, para poder auxiliar na obra do Senhor e para poder estar entre pessoas com testemunho, para que andeis honestamente para os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. É uma exortação muito geral, não é? E assim nós sondamos o nosso coração e diante da nossa circunstância nós nos apresentamos diante de Deus. Queridos, verdadeira dedicação a Deus,
o estilo de vida de um crente. Apenas 4 itens de uma lista de 16. Eu te exorto a ler o restante desse capítulo, e o capítulo 5, e a considerar esses pontos. Há tantos comandos, não é? Observe isso e venha diante do Senhor. Vidas voltadas para Deus. A cultura cristã, discernimento e maturidade cristã, dever, não é? Do crente, do povo de Deus. E agora, verdadeira dedicação ao Senhor. E que o Senhor nos ajude, e Ele nos ajudará, se nós ouvirmos e nos submetermos à Sua palavra.